A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para a gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. Hoje a gente vai te falar sobre um tema prático e fundamental para quem está vivendo alguma situação de muito tempo de tensão no casamento ou iminência de divórcio. A gente vai te ensinar alguns alertas, alguns sinais de sinal amarelo e vermelho de violências que costumam acontecer quando o casal está em processo de separação e que afetam principalmente as mulheres. E para te ensinar sobre esses sinais e como lidar com eles, eu trouxe uma especialista no tema, com experiência para acolher e dar as principais respostas que a mulher precisa em meio a essas tensões, preservando os direitos da mulher, que é a doutora Alessandra Arantes Nuso Alves. O currículo dela é extenso, está na descrição aqui do podcast, mas eu já quero ressaltar que ela é uma advogada, ela é professora no curso preparatório para o exame da OAB, ela tem MBA em gestão, é especialista em direito da família e direito civil e é membro ativo de diversas organizações que estão focadas no direito da família. E ela está sempre palestrando nos temas de enfrentamento à violência contra a mulher. E eu agradeço muito a tua presença aqui, Alessandra. Obrigada. E eu acho que você vai abrilhantar e vai trazer muita resposta para as mulheres que estão sofrendo aí privação de direito, né? E aí eu quero muito convidar você que ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve agora e não deixa de colocar aí as suas dúvidas durante o podcast, vai anotando suas perguntas, porque a Alessandra, a gente vai te responder e sugestões para os próximos episódios. Então, Alessandra, agora vai ser o momento em que eu vou, assim, aproveitar para te fazer muitas perguntas, porque as mulheres precisam se empoderar, né? Com certeza. Se empoderar para ter saúde psicológica, emocional, dignidade. Sim. Nesse processo de divórcio. A primeira pergunta é assim, tá? Durante uma situação de conflito no casamento, de divórcio iminente, quais são as principais formas de violência contra a mulher? Bom, primeiro eu quero dizer que é muito importante, como você mesmo usou a palavra do empoderamento, da minha parte eu penso que o empoderamento e aquilo que fortalece a mulher é a informação. A informação é uma grande arma, porque você sabe exatamente o que está acontecendo. Com relação aos primeiros sinais, eu posso dizer para você que eles não aparecem de uma hora para outra. Eles já vêm ao longo de uma vida toda. Alguns exemplos. A mulher, ela começa a ser desmerecida em diversas situações, ela é afastada do controle financeiro e administrativo das coisas. Vou te dar exemplo prático. A mulher, eu tenho clientes que foram afastadas do controle das suas contas correntes. De que forma? Deixa, meu amor, eu cuido disso para você, não vai se preocupar com isso. Formas de desmerecer a mulher ou afastar a mulher do convívio familiar e social, ela vai perdendo sua rede de apoio, vai se fragilizando e ela vai perdendo o parâmetro, a referência daquilo que é violência ou não. Isso é naturalizado. É um processo gradual, então, sutil. Exato, exatamente. E quais são as principais, se a gente pudesse criar, assim, segundo a lei, né, quais são as principais formas de violência que a mulher geralmente vivencia durante uma situação de conflito, iminente divórcio? Tipos de formas, né? Formas de violência. Existem várias formas. A gente diz que, inclusive, a violência de gênero, representativamente falando, é quase que de 100%, porque a gente pode perceber em diversas esferas da sociedade
que a gente sofre uma discriminação. Mas vamos lá, na Lei Maria da Penha, que não é não existe um rol taxativo de violências, até porque elas são infinitas. O que é a Lei Maria da Penha para as pessoas que muitas pessoas conhecem, né? Mas... A Maria da Penha, ela foi uma mulher que ela sofreu uma violência muito grande, né? Ela quase foi morta algumas vezes, conseguiu sobreviver e, em homenagem a ela, foi criada uma lei que procura proteger os direitos das mulheres em vários âmbitos, seja o âmbito patrimonial, o âmbito moral e psicológico, o âmbito sexual, a liberdade sexual da mulher e a questão física, que é a mais conhecida. Eu vou trazer 2 dados importantes para você. A Lei Maria da Penha é considerada a 5ª melhor lei do mundo. Mas, de modo contraditório, nós somos o 3º país com maior índice de violência. Por que isso? Por conta da falta de políticas públicas, por conta de uma sociedade ainda misógina. O que é misógino? É uma sociedade que ela vê a mulher de uma forma minorizada, é o patriarcado, é o homem com um especial relevo dentro da sociedade, né? A mulher sempre teve naquela situação de subsunção, subordinação ao homem, né? Eu posso te dizer como especialista que isso vem mudando, graças a Deus, né? Tanto que o número de... E graças a pessoas como você, né? Mulheres como você que estão aqui educando e que dependem a causa da mulher, que ainda é uma minoria, ainda minoria de direito, né? Desse empoderamento do seu direito. Sim. E também mulheres como você que abrem esse espaço. E eu digo por isso por quê? Porque temos que desnaturalizar a violência. Algumas vezes me perguntam, não sei qual a sua opinião sobre isso. Ah, doutora, o número de violência doméstica aumentou agora? A minha opinião pessoal é que sempre existiu, só que começou a aparecer mais, certo? Então, isso é a desnaturalização da violência. Essas conversas que nós estamos tendo agora, alguns anos atrás não existiria, não seria pauta, né? Então, conversar sobre esse assunto é muito importante. Mas, respondendo objetivamente, nós temos 5 formas de violência que estão na Lei Maria da Penha. Violência física, a violência psicológica, a violência moral. Existe uma diferença que depois, caso você queira, eu posso te explicar. A violência patrimonial, muito comum na área de família, e a violência sexual, que a gente tem que dizer que ela existe, sim, mesmo que você está casada. Você não é obrigada, você tem direito ao seu corpo, à sua liberdade, né? Então, depois também posso explicar um pouco mais sobre o que é a violência sexual. Maravilha. Olha, gente, então a gente vai tentar justamente trazer sinais, dicas, indícios de que você possa estar sofrendo algum desses tipos de violência, e aí a doutora Alessandra vai explicar. Eu queria quais são os sinais, como é que a mulher pode identificar? Você falou, né, a violência psicológica no contexto do divórcio. O que é a violência psicológica e qual é a diferença entre violência psicológica e violência moral? Juridicamente, a gente diz o seguinte, eu vou colocar exatamente como a gente fala juridicamente, depois vamos trocar em miúdos. Violência psicológica é aquela que afeta a sua honra subjetiva. O que você pensa de você? Ai, Tânia, você é uma péssima mãe, você é uma mulher imprestável, você não sabe fazer nada. Olha só, você tem sorte de estar comigo, Tânia, porque se não fosse isso, você estaria sozinha. Está te afetando o seu íntimo. E a mulher, ela vai recebendo isso e com outras situações, chega uma hora que ela começa a achar mesmo. Ela fala, eu sou péssima. Vai, né? Minando a Que autoestima. sorte, isso, mina a tua autoestima. Então, fere a sua honra subjetiva. O moral, a violência moral, fere a sua honra objetiva, o que os outros pensam de você. Então, situações em que você é depreciada em público, certo? Perante familiares, amigos, as pessoas, você fica constrangida perante o outro. As violências acabam, né, se misturando um pouco, porque a partir do momento que você
é ofendida perante os outros, você também fica com seu íntimo machucado. Mas para que a gente separe, seria isso. A moral denigre você socialmente, né? Exato. Como se, você tá vendo, eu comprovo na frente das pessoas que você é uma péssima mãe, que você é uma péssima esposa, ou eu te xingo na frente dos outros, te Isso. humilho na frente dos outros. Isso, Entendi. exatamente. Né? Essa mulher não presta para nada. E isso acontece muito. Né? Até eu posso dizer que uma situação de violência física em público acarreta em você outras formas de violência, como a moral e a psicológica. Mas para a gente separar, seria isso. A psicológica, ela afeta o seu íntimo. Deteriora e faz com que seu íntimo fique extremamente abalado. Você acaba se sentindo uma porcaria mesmo. E a moral te fere perante a sociedade. E como que a mulher, ela pode, então, por exemplo, se defender? Por exemplo, ela tem como se defender ou comprovar numa situação de divórcio que aí o que ela precisa fazer para se proteger ou para confirmar a violência moral? O que na lei ela precisa estar atenta? Tá, vamos a, isso é crime, né? Até uma coisa que eu queria. Como é que isso é tratado pela lei, a violência moral, a violência psicológica? Bom, a Lei Maria da Penha, por isso que eu digo que são as formas de violência. Ela traz as formas de violência. E aí você vai ter que buscar no Código Penal o tipo penal, o crime a qual essa forma se refere. Contudo, a violência psicológica recentemente se tornou crime tipificado no Código Penal. Violência psicológica... Sim, isso é um grande avanço. E eu vou te dizer mais. A violência psicológica, em algumas situações, você vai gostar muito disso. Ela compromete tanto o íntimo dessa mulher que é considerada uma violência física. Porque essa mulher, ela fica verdadeiramente incapacitada. E eu tenho situações como essas. Eu tenho a situação, se você gosta de situações práticas, de uma mulher muito bem, entre aspas, muito bem casada, ficou 30 anos, teve os seus filhos e ela sofreu todas as formas de violência, inclusive a sexual. Te dou um exemplo. Um pouco depois que ela teve o filho dela, ela era obrigada a ter relações sexuais com o marido, mesmo toda cheia de pontos, certo? Então, e ela tinha medo. Essa mulher, ela chegou no meu escritório apavorada. Ela tinha medo de tudo, da sombra. Será que ele está aqui embaixo? Será que... Né? A mulher realmente estava comprometida. Ela teve que ser afastada das suas funções por incapacidade. Esse tipo de violência, essa forma de violência, dependendo do quanto consome a mulher, ela pode ser considerada uma violência física. E como a mulher comprova isso? Porque isso que a doutora Alessandra está falando, eu já vi uns 100 números nesses anos todos de atendimento psicológico, né, médico às pessoas, eu já vi isso demais. Mulheres, inclusive, que vão ficando doentes emocionalmente, deprimidas, obesas. Sim. Por conta dessas várias violências que você falou. Como é que a mulher, né, ela pode comprovar isso e qual o impacto disso no divórcio? Tá, são duas questões. Em primeiro lugar, pela Lei Maria da Penha, a mulher, vamos colocar dessa forma, por ela estar em ambiente doméstico, ela teoricamente não tem testemunhas. E nem sempre essas testemunhas, elas estão a fim de falar. Então, a primeira coisa é que a palavra da mulher tem um especial valor, certo? Então, a mulher chegar lá, isso é o que está na lei. Na prática, precisa sim que você ou leve uma testemunha, ou então, no caso da violência psicológica, laudo psiquiátrico, laudo médico, laudo psicológico. Hoje as provas eletrônicas foram alçadas um valor muito maior. Então, mensagem de WhatsApp te desmerecendo, ou sua burra, sua chata, te xingando, certo? Tudo isso conta, tá? Então, a gente traz isso ao processo e, às vezes, nem que seja no processo de divórcio, nem que seja o objeto central da ação, mas pode ter um impacto direto. Acho que a gente precisaria de mais um podcast para falar nisso, mas na questão da resolução da guarda dos filhos. Só uma dica,
Hoje já tem determinado que a guarda compartilhada não é possível em situações em que a mulher viveu violência doméstica. Nossa, gente, sintoniza com a importância de tudo que a Alessandra está trazendo, porque esse tipo de informação que a mulher fica acuada no processo, humilhada, adoecida, a gente precisa quebrar esses medos históricos, né, da mulher ficar numa atitude de submissão. E ela entender que pode não ser fácil, e não é fácil um processo de divórcio. Muitas vezes a mulher ela chega solitária no consultório médico e também do advogado, muito solitária. Sim. Eu queria até que você me falasse um pouco de como que você pode, como você tem ajudado essas mulheres que chegam assim, o que você acaba recomendando para essa mulher fazer, né? Reforçando, né? Porque esse tipo de informação é fundamental para que a mulher ela saia desse processo de divórcio menos doente do que ela de fato acaba ficando com tudo isso, né? Sim, então, sim. assim, um advogado, um psicólogo, um apoio nesse processo é fundamental. Eu pensando aqui, te ouvindo, né? Não, com certeza. Assim, cada história, cada caso é um caso. Mas, assim, eu penso que num primeiro momento, como profissional, é muito importante você tentar acolher essa mulher, que ela chega com medo, fragilizada. Eu convido também para que a família esteja próxima, porque ela precisa fortalecer a rede de apoio dela. Importante também dizer que para as mulheres mais carentes, nas delegacias de defesa da mulher, existem profissionais, psicólogos, assistentes sociais prontos para acolher essa mulher, porque essa mulher, a gente num primeiro momento tem que mapear essa situação. Não adianta você chegar, vamos entrar com um processo daqui e de lá, você tem que mapear, passar para a mulher o poder da informação, deixá-la tranquila e mostrar os caminhos para que ela, consciente, junto com o profissional, escolha este caminho, certo? Porque ela precisa primeiro estar fortalecida. Não adianta sair, porque senão pode ser uma violência a mais que você leva para essa mulher, né? Então é muito importante isso. Agora, o que eu posso dizer, e eu sempre falo isso para as minhas clientes em algumas situações, que ela se livrar desse domínio, porque o homem desmerece ela a tal ponto que ele acha que nem entrar com processo ela vai entrar. Você não vai entrar com processo. Como que você vai pagar advogado? Você não consegue nada. A partir do momento que essa mulher, porque não é terra de ninguém, quando você entra num processo, você tem os seus direitos resguardados, e justamente pelo fato da justiça ser machista, ela protege a mulher, certo? Então, quando ela começa a ter alguns ganhos, o homem, opa, peraí, nossa, o que aconteceu com a Maria? Tá diferente. E isso vai empoderando ela, ela vai vendo que ela tem força, que ela é um ser humano, que ela não é um anexo desse homem. Isso que você falou, Alessandra, é fundamental, a mulher entender que natural ela ter medo, e ela sofreu todo um processo de violência psicológica, moral, e que é natural que ela se sinta insegura e que ela precisa ser acolhida para ela entender esse processo que ela vai tomar, se empoderando gradativamente. Exato. Porque às vezes o medo é tão grande que a mulher fica paralisada. Então, isso é natural acontecer, mas dá para desconstruir esse medo e gradativamente ela ir mostrando que não vai ser tão fácil assim essa dominação acontecer, né? Porque o homem ele se vale dessa dominação. Total, totalmente. E, inclusive, dentro dos processos é um assunto que eu trabalho muito, é a questão de fortalecer a mulher e de impedir o advogado, ele tem, porque assim, o processo, principalmente na área de família, virou um campo para a prática de violência psicológica. A mulher é desmerecida sob qual ângulo você analise, como mãe, como mulher, como ser humano. Esses dias, eu vou te dar um exemplo prático, inclusive do Rio de Janeiro, o juiz determinou que o pai tinha que pagar 14 salários mínimos de pensão para a mulher e que tinha que ser depositado na conta dela, né, para que ela gerenciasse isso e pagasse as despesas do filho. Uma determinação judicial, certo? O homem teve a pachorra de fazer uma petição
e dizer que ele não ia fazer aquilo e que ele iria fazer os pagamentos diretos, ou seja, vou pagar para a escola, vou pagar para o balé e tal, mas eu não vou pagar, ou seja, não vou pagar, vou depositar na conta dela porque ela não é capaz. Então, assim, isso acontece muito. Contudo, como eu falei, estamos tendo muitas inovações. Então, hoje existe um protocolo para que os julgamentos observem essa questão de gênero. Existe também a observância sobre o trabalho invisível da mulher, porque ele existe, nós sabemos disso. A mulher ela tem 3 turnos ou às vezes mais, e isso tem que ser valorado. Então, profissionais especialistas, eles têm o domínio disso porque são situações novas. E isso tem que ser empregado para que você não permitir a violência é um primeiro passo de defesa. Sim, e sabe uma coisa que eu fiquei pensando, e eu vejo isso muito no consultório, mulheres que ficaram doentes por conta de todo um processo de estresse crônico, enfim, estresse por vários determinantes, é o trabalho, é a jornada, é o trabalho invisível, é o estresse do casamento, que é com uma relação abusiva, e aí a mulher fica doente. Seja porque ela fica deprimida, seja porque ela começa a ter pânico, transtorno bipolar, ela fica doente. Sim. Aí, ela, com o diagnóstico, o homem usa o diagnóstico, você é uma doente mental. E essa mulher, ela fica assustada, ele vai usar isso contra mim. Uhum. E pelo contrário, o fato, muitas vezes, da mulher ter adoecido e esse processo de violência moral, isso fala contra ele. Exato. Não contra ela. E a mulher acha que aquilo vai ser usado, né, contra ela, para comprovar que ela é incapaz. Veja, você é uma doente. E se vocês pensarem direitinho, tanto o psicólogo, quanto o psiquiatra, quanto o advogado juntos vão apoiar você. Você tem provas, sim, ao seu favor e não contra você. Sim. Nossa, esse recorte seu foi cirúrgico, porque é exatamente isso que acontece. É a primeira coisa, a mulher já chega com esse medo, né, porque ela sabe que acontece, e realmente essa estratégia, né, olha só, ela toma medicamento, toma remédio de tarja preta, como que ela vai ficar com os filhos? Então, aí ele causa essa situação, esse temor, só que como você mesmo colocou, nós temos que mostrar que ele é a fonte dessa causa, né, ele está causando isso. Então, enfim... É fundamental. Eu acho que essa conversa, ela traz para a mulher o que a gente quer, traz para a audiência essas informações que são para ter consciência, percepção e não você ficar totalmente alienado dos seus direitos e da sua saúde financeira, da sua saúde familiar, porque a mulher acaba desistindo dos filhos. Eu queria que você falasse e dos direitos financeiros da violência patrimonial. Eu queria que você explicasse o que é violência patrimonial. A violência patrimonial é quando as suas finanças ou até mesmo os seus bens e valores são destruídos em todo ou em parte. Pegar seu celular, por exemplo, e jogar na parede, quebrar seu celular, é uma violência patrimonial. Vou para exemplos práticos, porque depois a gente entra na esfera da família, porque acaba sendo uma tática, tá? Então, assim, a independência financeira, vamos partir desse ponto, ela é essencial. Ela é essencial para que você não caia nessas garras, né, no domínio deste agressor, porque o agressor, ele chega como um príncipe, certo? Até porque se ele não chegasse como um príncipe, ele não conseguiria criar esse vínculo emocional, né? E depois partir para as outras violências. Então, ok, a violência, a liberdade financeira é muito importante. Então, eu tenho uma cliente que ela tentava se libertar dessa garra. O que ela fez? Das garras dele, ela construiu atrás da casa dela um salãozinho de beleza para ela começar, né? Ele ia lá, quebrava tudo. Quebrava tudo. Então, qualquer bem ou valor que seja destruído,
mesmo que parcialmente, é uma violência patrimonial. Você não ter acesso ao seu... Então, eu peguei um exemplo que é meio fora da casinha, porque a gente pensa só em dinheiro, não é só dinheiro. É fundamental isso. Na vara da família, eu tenho até uma frase já que eu chego falando para as minhas clientes. Acaba sendo uma estratégia processual, assim como aqui você falou da violência psicológica, a questão financeira. Então, o homem, ele cria na mulher uma situação de dependência. Para que você vai trabalhar? Porque, como eu te falei, não é de uma hora para outra, né? Então, ele vai construindo. Para que você vai trabalhar? Fica em casa, te dou tudo do bom e do melhor. Ele está lá no domínio financeiro de tudo. A mulher sequer sabe o que tem, mas ele está provendo tudo, entre aspas, né? Aí, quando acontece o divórcio, o homem que está no comando de tudo deixa essa mulher abandonada materialmente, não paga pensão para ela, porque até que as coisas se desenrolem, tem um lapso aí que ela vai ficar desprovida. Cria-se um estrangulamento financeiro, de modo que a mulher recua nos seus direitos. Então, ele deixa ela numa situação tão desprovida que ele fala assim, ou você assina esse acordo, só que é um acordo tóxico, ou então a situação vai piorar para você. É um acordo que beneficia, porque ele também tem conhecimento do patrimônio total, que ela não tem, né? Exato. E até eu ia te perguntar isso, porque eu vejo muito assim, até clientes que me contam assim, pois é, o carro que estava no meu nome, mas aí eu estava dependente, eu estava com dívida, aí ele passou o carro para o nome dele. Aí ele vendeu o meu carro e agora eu estou com o carro dele. E aí, no final, os 2 carros que passam a ter estão no nome dele. E aí, eu queria que, assim, eu vou escutando aquilo, né, e vou, minha nossa, né, o que está acontecendo com o patrimônio? E aí você pergunta, mas quais os bens que vocês têm? Quanto dinheiro vocês têm, né? Ela não sabe. Não sei. Ela não sabe. Por isso que, assim, através do processo, muitas vezes, o que eu busco? Porque eu acho que um processo judicial, se você for perseguir ele até o final, é muito desgastante emocionalmente. Claro que a gente tem que respeitar o que a pessoa quer. Se a pessoa quiser... Eu estou colocando a minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal, eu acho que você tem que sopesar as questões. Porque senão você vai atrás de cada tostão e termina destruído emocionalmente, porque destrói. E para ter essa ponderação, precisa de uma orientação técnica, né? Porque a gente não tem conhecimento de que briga que eu entro, né? Qual é a briga que eu entro aqui? Porque assim, quando você vai fazer um divórcio consensual, na questão do patrimônio, as partes elas estão pactuando, você coloca no papel aquilo que quiser, confiando um na palavra do outro. Quando se trata de uma mulher que está absolutamente alheia ao que ela tem, a gente precisa de um processo para conseguir provas e trazer essa mulher da situação de total vulnerabilidade para uma situação melhor, para que ela, ciente do que tem, ainda que não seja tudo, ela esteja numa posição mais privilegiada para que a gente negocie um acordo justo. Entende? Então, o processo eu me valho dele como uma estratégia, às vezes, para trazer a mulher para uma melhor situação para a gente realizar um acordo. Porque a estratégia comum é exatamente o que você falou, é estrangular a mulher financeiramente, emocionalmente, deixar ela com medo. E aí, olha, vamos fazer as pazes, vamos ficar tudo bem? Assina aqui esse acordo. E dessa coisa de assinar acordo, eu queria te perguntar assim, que eu não sou leiga, né? A audiência não conhece essas questões mais detalhes jurídicos. Mudar a natureza do contrato de casamento, o que é isso? Eu nem sabia que isso era possível. Você diz mudar o regime? Isso é possível, porque eu já tive clientes que me falaram isso, assim, o divórcio está iminente e de repente o homem fala assim, assina aqui, a gente vai mudar a natureza. Aí eu falei, nossa, isso existe? Até vou aproveitar para te perguntar. Não, existe, mas não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, você tem que tomar muito cuidado, você tem que entrar com uma ação judicial para pedir a alteração do regime, mas é feita uma pesquisa ampla para saber se não existe fraude aos credores. Certo? Porque pode ser uma estratégia para fraudar terceiros. Não Como assim? Explica pra gente, por exemplo. Olha, vamos supor, meu marido está sendo executado porque ele está com uma dívida grande e ele não quer que isso vá
recaia sobre os nossos bens. Então, ele faz a separação de modo que os bens não sejam atingidos, né? Então, ele muda o regime. A mesma coisa pode acontecer com relação à mulher, mas como eu te falei, é um processo um pouco mais, não é assim, vamos mudar o regime. Mas isso acaba prejudicando, não, a pessoa? Com certeza, mas não é tão fácil assim. Entendi. O juiz realmente ele tem que verificar toda essa questão, se existem credores que não vão ser fraudados, porque pode ser uma estratégia. Eu tive mesmo uma cliente que o marido dela fez isso. No caso, ele fez uma simulação de um divórcio para que a totalidade dos bens não fosse atingida por credores que estavam indo atrás dele. Então, muitas vezes, a alteração de regime, ela pode ser utilizada como uma tática para fraudar, seja a partilha ou seja credores. Aliás, a fraude à partilha da mulher, a violência patrimonial, é um tema mega discutido na área da família. Por que isso? O homem busca, porque ele não acredita que você faça jus, realmente. Eu acho até que o homem não age achando que ele está agindo errado. Sabe? Entendi. Consegue me entender? Ele acha que você tá, que não é, se você ficou em casa e ele que saiu para trabalhar, ou ele ganha mais, muito ou mais. ele ganha mais, muito mais, ele acha que é legítimo que você não tenha, sabe? Entendi. Direito à metade. Então, nem sempre ele tá agindo de má fé, óbvio que tá. Claro que Mas tá, entendeu, né? Porque o regime de casamento que ele pactuou, Exato. não era esse. Né? Exatamente. O que eu queria, assim, em relação à violência, só para a gente abordar, né, todas as questões dessa violência, a questão da violência sexual e aí é mais delicado ainda, da violência física. Quais são os dispositivos, né? Você falou da Lei Maria da Penha, mas explica um pouquinho mais assim, sobre essa questão da violência física, porque quando a gente pensa em violência física, pensa espancamento, né? Mas assim, qual é a gradação disso? Da violência física, a violência sexual, para ficar bem claro. Tá, vamos explicar então um pouquinho de cada um. A violência física, como você bem colocou, não é simplesmente aquela que deixa marcas. Tá? Então, um empurrão, um puxão de cabelo, que a gente juridicamente fala que são vias de fato, também são consideradas violências físicas, tá? Então, é importante, nem sempre a violência física deixa marca. Apertão, puxão de cabelo, como eu falei, um empurrão, é violência física. 2, como eu te disse, a violência psicológica, dependendo do grau que ela atinge, também é considerada violência física. Violência psicológica e moral nós já explicamos, né? A violência patrimonial, aquela que vai lesar os seus bens e direitos. E a violência sexual, uma coisa que sempre me perguntam, poxa, mas eu sou casada com meu marido, eu sou casada, eu posso me negar? Sim, a mulher, ela tem direito ao seu corpo. E às vezes a gente fala, eu vou te contar um caso aqui, que até me chamou muito atenção, era uma senhora, ela era de uma comunidade, ela era obrigada a ter uma prática sexual com mais outros homens para que ele trouxesse a mistura para casa, para que os filhos comessem. Então, a prática que não te agrada, qualquer prática, não só apenas você transar com seu marido, falando num português claro, mas você ter práticas que não são do seu agrado, e que te violentam. Qualquer prática é uma violência sexual. Qualquer prática íntima, né? Que você sinta que transgrediu ali, você não estava querendo aquela intimidade. Exato. Né? Aquela intimidade. Eu acho que tem muitos assuntos que são assim extremamente relevantes. Eu queria muito assim trazer você e te agradecer. E eu queria também que você pensasse assim, outras grandes mensagens para a audiência e dicas para principalmente para a mulher, como ela pode buscar apoio, leituras, eu não sei, as redes sociais da doutora Alessandra vão estar aqui, então se conecta com ela, aproveita, ela tira dúvidas, ela está sempre produzindo muito conhecimento, e queria ouvir as tuas últimas palavras, tuas dicas, assim, até você pode falar para a câmera, o que você deixaria de mensagem
mensagem, de grande mensagem para as mulheres da nossa audiência? Bom, primeiro dizer que a mulher não está sozinha, que a violência de gênero, a violência doméstica acontece com qualquer uma, pode acontecer com qualquer uma de nós, não é uma questão de classe social, isso é muito importante dizer porque a mulher se sente diminuída, isso pode acontecer com qualquer uma, é uma questão de gênero e não de classe social. Que a denúncia, ela pode ser feita numa delegacia, sem a presença de um advogado, que se você é testemunha e presenciou, você pode denunciar. Hoje, nos prédios, nos condomínios, existe uma lei que demanda, que exige que você, se presenciar uma situação de violência, que você denuncie. Você pode salvar uma vida. Lembra aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Nossa, terrível, né? Super se mete a colher. Você pode realmente salvar uma vida. E por fim, o feminicídio, Tânia, é uma morte evitável. Porque a violência, como eu falei, não começa de uma hora para outra. Então a gente tem um longo caminho para que essa mulher se liberte. E ela precisa de uma rede de apoio e de olhos atentos para salvar essa mulher. Nossa, incrível. É isso, gente. E eu vou te convidar com certeza outras vezes, Será um porque prazer. essa questão, essa mensagem que ela deixa no final, a gente precisa ter olhos atentos, olhos de ver e ter boca para falar. Isso. E não ficar achando assim, isso é problema do outro. Isso é problema do outro, isso é negligência. Quando a gente vê alguma coisa, isso que você falou, gente, já tá. Até a Marcela, que é a minha assessora, ela falou: Tânia, a gente ouviu uma mulher gritar e a gente denunciou. Muito Então, bem. ela tem 20 e poucos anos. Então, o conhecimento que a gente não pode mais tolerar. A ameaça ou o grito, né? E eles estavam, ela me contando, recorrentemente eles estavam ouvindo a mulher gritar. Fizeram a denúncia. É isso aí. E a gente tem que quebrar esses tabus, trazer informação, procurar especialistas, não esperar que a coisa exploda. E outra coisa também que assim é muito rico, que eu acho que é uma mensagem para a mulher, é ela quebrar esse apego também a uma história que foi lá, daquele casamento que aconteceu há 10 anos atrás, que aquele homem foi perfeito lá, e desconsiderar a realidade do que esse homem está fazendo. Porque eu acho que isso também congela a mulher. Exato, eu de também não penso buscar, assim. né? Ela fala assim, não, mas ele é o pai dos meus filhos, mas ele era tão bom. Mas homem é assim. Mas, e se eu sair disso, para onde que eu vou? Né? E aí a mulher ela vai cada vez mais se abafando, adoecendo. Nossa, te agradeço demais, Alessandra, foi riquíssimo. Coloca comentários, dúvidas para a Alessandra, para mim, e espero você, esse podcast, ele recebe o apoio da Sani, que é uma empresa muito focada em trazer educação e saúde. Ela é voltada para o público 60 a mais, mas ela pensa todo esse apoio que a família, essa harmonia que a família tem que ter para ter saúde emocional, tá? Então eu espero você no próximo podcast e sintonize.